Hi everyone, I hope you're having a great day. Oi, pessoal. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Hoje estou acompanhado por Chas Freeman para discutir diplomacia. Este é um assunto sobre o qual o embaixador Freeman pode nos informar, como ex-secretário assistente de defesa dos Estados Unidos, que também trabalhou com Nixon para abrir a China na década de 1970, foi ex-embaixador na Arábia Saudita e, claro, teve um papel na construção da arquitetura de segurança europeia após a Guerra Fria. Estávamos comentando, antes de ligar a câmera, que não estamos vivendo necessariamente em uma era dourada da diplomacia. Achei que poderíamos começar abordando algumas das discussões que estão ocorrendo agora entre os Estados Unidos e a Ucrânia. Refiro-me a elas como diplomacia. I refer to them as diplomacy. You had a different opinion, so Você tinha uma opinião diferente. Então, como você está interpretando essa situação? Porque eu acho muito confuso, depois de todas essas conversas sobre reconhecer preocupações mútuas de segurança, abordar a origem da guerra, que é o sistema de segurança europeu quebrado. E de repente acabamos com um cessar-fogo de 30 dias, sem solução política, sem plano para o que deve acontecer depois. E claro, os Estados Unidos e os europeus parecem querer usar esse tempo para rearmar a Ucrânia. E claro, a Ucrânia continuará a mobilização. Como você está interpretando isso? Eles estão tentando transformar a Ucrânia em um conflito congelado? Ou como você está interpretando a situação? Não, eu não acho que seja isso. Acho que tudo isso é bem tático. Se você voltar ao ponto de partida, os europeus não têm a menor ideia de como fazer a paz na Europa ou na Ucrânia. Todas as suas discussões são sobre armas e exércitos se mobilizando, e exércitos que, aliás, eles não têm. Mas, de qualquer forma, forças de paz, quando não há paz a ser mantida, e várias outras coisas que não são muito realistas. Então, a primeira coisa que precisava ser feita era estabelecer alguns parâmetros com os russos para uma discussão, para a diplomacia, na qual os europeus poderiam eventualmente se juntar. Mas isso aconteceu em Riad, eu acho. Não estou a par de tudo o que foi discutido lá, mas muito claramente os Estados Unidos fizeram um grande gesto de abertura para a Rússia, que foi bem recebido, e ofereceram cooperação, tanto geopolítica quanto econômica. And economic cooperation. So that was the first thing. The second thing was Ukraine is consistent. Então essa foi a primeira coisa. A segunda coisa foi que a Ucrânia tem consistentemente se recusado a negociar. Ela concordou em várias ocasiões com cessar-fogos. Fez isso algumas vezes durante a Guerra Civil com os insurgentes no Donbás, os separatistas. Fez isso quando os russos estavam nos subúrbios de Kiev, como parte das negociações de Istambul. Nunca cumpriu seus acordos, mas de qualquer forma Zelensky estava se recusando categoricamente a negociar. Então agora ele concordou em negociar. Isso é uma conquista. Ele também apresentou uma sugestão americana e uma oferta de um cessar-fogo de 30 dias. Bem, um cessar-fogo entre os americanos e os ucranianos, presumivelmente porque os russos não fazem parte disso. E temos muita certeza de que os russos não querem um cessar-fogo. The Russians do not want a ceasefire. They want a peace. And they are prepared to carry on negotiations. Eles querem paz e estão preparados para continuar as negociações enquanto lutam, assim como os chineses e norte-coreanos estavam e os sul-coreanos na Guerra da Coreia. Então, o que acabou de acontecer em Jeddah foi essencialmente um reposicionamento do Sr. Zelensky e da Ucrânia a favor das negociações. Não acho que haverá um cessar-fogo. Não acho que veremos paz em breve. Sei que os russos, em várias ocasiões, tanto publicamente quanto em particular, expressaram sua falta de interesse em um cessar-fogo. E o juiz napolitano, que estava em Moscou para entrevistar Sergei Lavrov, perguntou a ele, aparentemente, o que ele pensaria sobre um cessar-fogo. E a resposta dele foi: por que faríamos isso? Porque, é claro, um cessar-fogo funcionaria a favor da Ucrânia. Está perdendo a guerra, os russos estão avançando, está recuando. Seus últimos elementos em Kherson estão sendo eliminados. E tem tudo a ganhar com um cessar-fogo. Os russos, ao contrário, não têm nada a ganhar. É do interesse deles continuar lutando.
Agora, eles podem moderar a luta durante o processo de negociação, mas ainda não vimos isso. Então, essa é uma grande parte da questão. Mas deixe-me acrescentar alguns outros elementos. Do ponto de vista do Sr. Trump, preparar os russos para recusar um cessar-fogo permite que ele se exalte e seja o durão na política dos Estados Unidos. Então, é uma vitória política. Suspeito que os russos entendam que foram manipulados em termos de relações públicas. Mas, de qualquer forma, isso pode ser uma consideração, porque Trump tem sido muito criticado por supostamente trair a Ucrânia. Agora ele pode se apresentar como defensor da Ucrânia. Ele restaurou o apoio de inteligência e o fornecimento de armas, supostamente. Então tudo isso é tático, eu acho. Qual é a estratégia? Ninguém pode te dizer. Pode não haver uma. Pode não haver uma estratégia de término de guerra. Certamente não houve uma nos últimos 3 anos. Então acho que isso é muito um jogo de todos os jogadores. Espero que os russos, quando e se vierem a uma negociação, serão muito duros, refletindo a grande influência que tem sobre a Ucrânia e o Ocidente. A pergunta final para você, na verdade, é voltar à massa confusa de líderes semiconscientes na Europa. Qual é a reação deles a tudo isso? Acho que já é o fim do dia hoje, quarta-feira, na Noruega. Você está na Noruega? Sim, isso mesmo. Ok, então você está na Noruega, está completamente escuro lá fora, e você teve a chance de saborear as reações das personalidades na Europa, sabe, von der Leyen e Macron, e suponho que não mais Scholz, mas o futuro chanceler. E há outros que também reagiriam. Então qual é a reação na Europa? Bem, eu acho que eles percebem que os Estados Unidos estão pressionando por um acordo de cessar-fogo, que eles sabem que os russos podem aceitar. Então, muitos deles parecem estar imitando o comentário que Marco Rubio fez, porque Marco Rubio argumentou que agora a bola está no campo da Rússia, sugerindo que se algo der errado agora, será culpa da Rússia se rejeitar a paz. Mas, novamente, da perspectiva russa, isso não é paz. Isso é um cessar-fogo. Não há sequer uma menção a um acordo político aqui. Então você tem pessoas como Kaja Kallas também recorrendo ao Twitter, que aparentemente é como todos nós nos comunicamos agora, dizendo que sim, a bola está no campo da Rússia. Você tem Ursula von der Leyen, que também sai usando a mesma frase. A bola está no campo da Rússia. E claro, Macron também está usando a mesma frase. A bola está no campo da Rússia. Então acho que eles sabem que este é um acordo que a Rússia realmente não pode aceitar. Então eles se sentem, imagino, seguros o suficiente para sair e agora fingir que estão a favor da paz na Ucrânia, em vez de sabotá-la. Mas eles também podem ver isso como uma maneira, se a Rússia não aceitar um cessar-fogo, o que eles sabem que não pode, de trazer os Estados Unidos de volta ao campo europeu, ao campo anti-Rússia, e então apenas continuar a guerra e as sanções e prender os Estados Unidos de volta na Europa, de onde não sairão. Então isso é uma espécie de fonte de conforto. Então, não tenho certeza se, novamente, fiquei um pouco surpreso com essa proposta de cessar-fogo, porque não faz sentido. Mas talvez você esteja certo. Talvez Trump esteja jogando um jogo. Estou, sim, um pouco perplexo, para ser honesto. Portanto, se houver uma reaproximação entre a Europa e os Estados Unidos culparem a Rússia por não aceitar essa oferta maravilhosa que Marco Rubio concebeu, isso pode trazer europeus e americanos de volta juntos por alguns dias. Mas não acho que o Sr. Trump pretenda jogar um jogo de culpa com a Rússia. Então, isso é politicamente útil, mas temporário, acredito, na melhor das hipóteses. Não estou surpreso com a reação europeia, porque desde o início eles disseram coisas como "Você sabe, a guerra é melhor que a paz", e outras declarações orwellianas foram emitidas em lugares como Varsóvia e França e por certos partidos políticos na Alemanha.
Então, eles não mudaram sua posição, e isso é bastante previsível. Mas estou feliz por ter perguntado a você, porque foi uma boa descrição. But I'm glad I asked you because that was a good description. Bem, eu queria te perguntar também, como você está interpretando a posição europeia sobre isso? Acho que eu deveria saber, já que sou europeu na Europa, mas não entendo a posição europeia. Parece não haver aceitação de nada que realisticamente acabaria com a guerra. Mas também não parece haver aceitação do fato de que a alternativa é perder a guerra. Então eu realmente não entendo. Acho que há um pouco de pânico ali. Eles não veem boas opções no momento. De fato, do meu ponto de vista, acho que a melhor coisa possível seria reconhecer alguns dos erros que cometemos. Então, retroceder um pouco essa postura confrontacional contra a Rússia. Procurar um acordo político que resolveria muitos dos problemas da Europa. Mas eu realmente não entendo. Quero dizer, Macron fez uma proposta semelhante, foi depois de Paris, quando ele sugeriu sim, vamos ter um cessar-fogo temporário. Mas apenas com defesa aérea? Bem, não defesa aérea, mas mísseis lançados de navios, ataques a infraestruturas de energia, todas as áreas onde a Rússia domina. Então, a Rússia e a Ucrânia podem continuar a se matar, desde que a Rússia não use sua força aérea para cobertura aérea. Foi um comentário muito estranho, e todo o propósito, novamente, foi sem referência a qualquer acordo político posterior. Muitas pessoas zombaram disso, eu incluído, mas agora Marco Rubio está vindo com uma versão ligeiramente melhor dessa proposta horrível. Bem, eu acho que há várias explicações para, eu chamaria, intoxicação europeia com a propaganda. Eles inalaram sua própria propaganda e internalizaram as ilusões que estavam propondo. Então eles não podem admitir que a guerra está perdida ou está sendo perdida, sabe? Porque é muito importante que seja vencida. Acho que Annie Applebaum, a escritora e historiadora americana, que é casada com o Sr. Sikorsky na Polônia, disse muito claramente que a vitória é preferível à paz. Bem, você sabe, a vitória não é possível, mas admitir isso é admitir que cometemos erros. E não somos muito bons em fazer isso. Isso é admitir que não somos perfeitos e que o outro lado tem um ponto. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, claro, uma herança de 80 anos de dependência voluntária dos Estados Unidos. Você sabe, a Europa teve tudo muito fácil. A ordem na Europa, tanto durante a Guerra Fria quanto posteriormente, foi essencialmente imposta pelos Estados Unidos e custou muito pouco aos europeus. Os europeus agora estão tendo que correr atrás, tendo que considerar a construção de uma capacidade real de defesa europeia, o que levaria anos, décadas. Sabe, quero dizer, quando eu era secretário assistente de defesa, fiquei chocado ao saber pelos meus colegas militares que eles consideram que formar uma divisão eficaz em um exército leva 20 anos, porque é tudo sobre o treinamento, a moral, o espírito, o equipamento, a proficiência em usá-lo e assim por diante. Então acho que os europeus estão, como você disse, em pânico, porque agora percebem que são como a criança que foi mantida em casa e de repente tem que sair e conseguir um emprego. Sabe, não é muito fácil. Então há muito disso, mas há muito pensamento muito irrealista que cresceu. Talvez uma ressaca. Pense nos britânicos, você sabe, quando os Estados Unidos assumiram a responsabilidade de gerenciar a Europa. Naquela época, a Grã-Bretanha era um grande império, uma grande potência. É agora após o Brexit? Não tenho certeza. Acho que não. E sabemos que o impulso gaulista que os franceses expressam continuamente sempre que há um momento oportuno, defende a liderança francesa na Europa. Notei na recente reunião em Paris para discutir o que fazer sobre os Estados Unidos e a OTAN e tudo mais, o Sr. Macron defendeu uma indústria de defesa em toda a Europa
e em seguida tentou vender o tanque Leclerc para todo mundo. Eu teria ficado muito mais impressionado se ele tivesse anunciado que estava comprando tanques Leopard da Alemanha. Mas você sabe, como um sinal de boa fé. Então há uma enorme confusão. E com 27 países, você sabe, geralmente 3 ou 4 pessoas já são difíceis o suficiente para se reunir e chegar a um consenso. Tivemos 3 estados separados na nossa independência, e eles não conseguiam concordar em nada, e finalmente tivemos que substituí-lo por uma nova ordem política, a Constituição, que agora, na minha opinião, praticamente jogamos fora. Acho que a evidência de fascismo nos Estados Unidos está cada vez mais forte. De qualquer forma, a Europa ainda não chegou ao ponto dos artigos da Confederação que tivemos até 1787. Então sim, muito agito, quase um movimento browniano, nada proposital, nenhum consenso claro. Você sabe, o Sr. Orbán tem sua visão, o Sr. Fico tem sua visão. O Sr. Macron tem sua visão. A Sra. Meloni tem a dela, você sabe, e assim por diante. E Starmer tem outra visão. E Fred Eriksen na Dinamarca tem sua própria visão. Então não há uma única voz. A clássica pergunta de Henry Kissinger, se eu quiser consultar a Europa, qual é o número de telefone, ainda é válida. Não há nenhum. E eu acho que os europeus estão sendo desafiados agora de uma maneira que não eram há 80 anos. Não, acho que concordo com sua analogia. Os europeus se tornaram filho de 40 anos que ainda mora no porão, finalmente sendo um pouco expulsos. Somos o tio maluco que vive no sótão. Gosto dessa extensão da analogia. Mas sim, porque há uma falta de imaginação política agora. Parece que novamente o mundo está mudando com novos centros de poder. E em vez de termos uma discussão muito aberta sobre como podemos nos reajustar melhor a esse sistema, como vemos, a maior parte do mundo parece estar respondendo a muitos centros de poder, diversificando sua conectividade econômica. Na Europa, parecemos ser o único lugar no mundo onde estamos fazendo o oposto. Estamos nos isolando da Rússia, China e outros. E os políticos estão realmente falando abertamente sobre como temos que provar nosso valor para os americanos para que eles não nos abandonem. Vamos apenas colocar todos os nossos ovos na cesta dos estadunidenses e nos subordinar ainda mais em um momento em que os estadounidenses terão que aceitar que têm um poder relativo reduzido no mundo, em que precisam estabelecer prioridades. E na Europa, não somos mais uma grande prioridade. Os Estados querem se concentrar no hemisfério ocidental e na Ásia. A única razão pela qual os permaneceriam agora na Europa parece ser a guerra na Ucrânia, o que seria uma razão horrível para continuar isso. Mas você mencionou que viu o rosto do possível fascismo emergindo. A que você está se referindo então? Várias coisas. Ordens executivas que impedem escritórios de advocacia específicos de acessar prédios federais ou contratos com o governo federal. A prisão do Sr. Khalil, o líder estudantil em Colômbia, sob a alegação de que ele era pró-Hamas. E o que aconteceu com a primeira emenda? Essas são as coisas, você sabe, as invasões do DOJ, que na verdade são mais reminiscentes da Revolução Cultural na China do que dos camisas marrons vasculhando os ministérios em Berlim. Mas muitas coisas. Basicamente, desrespeito pela Constituição, desrespeito pelos tribunais, desrespeito pelo Estado de Direito e substituição disso por medidas coercitivas que alistam a aplicação da lei para causas personalistas muito particulares. Então não, acho que a tendência é bastante clara. E assim, quero voltar à sua pergunta original. Um dos problemas que os europeus têm tido é, você acertou, o hábito de agir para se ingratiar com os Estados Unidos. E isso se perpetua.
Então, o instinto natural é tentar apelar para o sentimento ou posições nos Estados Unidos. E os europeus, apesar do discurso duro na Conferência de Segurança de Munique, ainda não se deram conta de que todos os maravilhosos libretos operísticos que dominaram para o governo Biden não estão mais sendo aceitos no palco. Assim, você não pode ganhar pontos com os Estados Unidos fulminando contra a Rússia e exagerando a ameaça russa como podia anteriormente. Então, isso é uma questão chave aqui. No entanto, a questão final é que não é apenas a Europa que está se isolando do mundo. Os Estados Unidos estão fazendo um bom trabalho nisso, com políticas tarifárias erráticas e intimidação beligerante de praticamente todo mundo, incluindo os canadenses, que da última vez que verifiquei, eram pessoas bastante agradáveis e não causavam muitos problemas a ninguém. E os mexicanos, eu fui para a Universidade do México como estudante de graduação por um tempo e não vejo nenhuma ameaça dos mexicanos. Então isso é algo importante. E vou apenas ampliar um pouco. Não é apenas os Estados Unidos que estão se isolando, se retirando para uma cidadela, se preferir, uma fortaleza. É todo o G7. Você sabe, o G7 não comanda mais o mundo. E quando você faz o que Marco Rubio fez, que é boicotar o G20 na África do Sul, você está demonstrando sua irrelevância. Você não está causando problemas para mais ninguém. Você está causando problemas para si mesmo. Porque, como você sabe, o velho aforismo americano diz que se você não está à mesa, você está no cardápio. E estamos no cardápio em todos os lugares agora. E tudo isso deveria ter sido uma lição, eu acho, já aprendida. Porque em 2015, a China lançou o Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura. Os Estados Unidos foram a todas as grandes potências, seus principais aliados, alertando a todos para não aderirem a isso. E eventualmente todos aderiram, exceto o Japão e talvez a Polônia, não me lembro. Não, acho que eles também foram. De qualquer forma, Madeleine Albright fez um comentário. Ela disse que tentamos isolar a China, mas acabamos nos isolando. E vimos algo semelhante com a iniciativa do Cinturão em Rota, com a equipe de Biden indo ao redor do mundo, tentando convencer todos a se afastarem desse projeto. Algum sucesso com a Itália, eu acho, mas, no entanto, a maioria do mundo abraçou isso. Então, sim, esse ultimato de nós ou eles, acho que não vai funcionar mais com todos esses novos centros de poder. E as suposições subjacentes são arrogantes. Elas superestimam o poder dos Estados Unidos em relação aos outros neste ponto da história. Você sabe, a China é, claro, o concorrente mais bem-sucedido, porque parece ser melhor no capitalismo do que nós. Bem, não, quero dizer, alguém disse que os Estados Unidos tiveram que salvar o comunismo na China da União Soviética. A China teve que salvar o capitalismo para os americanos ao aperfeiçoá-lo. E você sabe, aqui estamos lidando com um país que produz mais de 1/3 dos produtos manufaturados do mundo, o que, em termos de paridade de poder de compra, é 1/3 maior do que a economia americana. Você sabe, não se deve medir essas coisas em valores nominais de moeda flutuantes, mas a medida econométrica clássica do valor da moeda e da inflação é o corte de cabelo. Porque o corte de cabelo basicamente tem levado de 12 a 15 minutos de trabalho desde a época do Império Romano ou do Império Han na China. Então, o que quer que um corte de cabelo custe é uma comparação muito boa do valor relativo da moeda. E claro, os economistas criaram o índice do McDonald's. Mas eu acho que o corte de cabelo é uma medida melhor, porque alguns países não comem carne bovina. De qualquer forma, acho que declaramos que estamos em uma competição com a China, o que significa que estamos em um antagonismo adversário com a China. Queremos vencer a competição atrapalhando-a, ou derrubando-a, ou, você sabe, flanqueando-a de alguma forma. E isso não está funcionando. E esse tipo de abordagem à competição, sabe,
É como ir a uma competição de atletismo sem treinar e esperar que você consiga derrubar os outros na pista para vencer. Você pode se safar disso uma vez, mas não é uma estratégia bem-sucedida por muito tempo. E é isso que estamos fazendo. Então o resultado líquido disso é que agora temos a globalização continuando em todos os lugares, exceto no G7. Sabe, nós saímos da globalização, o resto do mundo não saiu. This key chart noise and continue. The rest of the world hasn't. We're just not leading it. É um bom ponto com isso. Não sei por que tudo ainda é medido em PIB. Isso parece já estar desacreditado. Em termos de paridade de poder de compra, ou a medição de corte de cabelo, a China superou os Estados Unidos em 2014. Além disso, se você pega dinheiro emprestado e importa bens de consumo e o PIB sobe, isso não é necessariamente uma boa medida de produção de riqueza. Na verdade, se os juros do seu cartão de crédito aumentar, então você tem que pagar mais mensalmente. Isso é um aumento no PIB. Agora, me diga o que isso significa. Você sabe, essa foi uma medida inventada nos anos 1930, quando as economias eram muito diferentes. E a comparação nos Estados Unidos, não sei sobre a Noruega, mas a comparação nos Estados Unidos é esta. Em 1900, 80% dos americanos trabalhavam na fazenda. Prefer volatile industry is to sing this they go. 5% worked in services. Now we have a situation where we have 8% working in industry. Agora temos uma situação em que temos 8% trabalhando na indústria, menos de 1% na agricultura, e os 91% restantes estão nos chamados serviços. Bem, quando você tem uma categoria que abrange mais de 91% de algo, qual é o valor disso? É apenas um saco de surpresas. Diz que, bem, isso não é a produção de produtos agrícolas ou industriais, é outra coisa. E claro, desenvolvemos nos Estados Unidos uma economia de serviços, que é sem serviço. Ou seja, você não consegue nenhum serviço a um preço razoável. Você não consegue consertar as coisas. Não há ninguém de plantão. Temos robôs inventados por um primo meu que atendem o telefone de forma muito irritante. Então estamos todos muito frustrados, mas todos estamos trabalhando em serviços, seja lá o que for isso. Acho que algum economista brilhante realmente precisa fazer outra taxonomia da atividade econômica, porque, novamente, indo para a China, se você comparasse o número de contadores fiscais, advogados, corretores de seguros, vendedores e burocratas na indústria de seguros de saúde nos Estados Unidos com o da China, ganharíamos por uma grande margem. Mas isso é realmente relevante para a maioria dos elementos de competição? Estamos competindo sobre burocracias de seguros e quão grandes elas podem ser. Eu não acho. Anos atrás, quando aprendi tailandês, perguntei ao meu professor de tailandês qual era a diferença entre sino-tailandês, ou seja, tailandês de origem chinesa, e pessoas tailandesas puras. Ela era tailandesa pura, pensou por um segundo e disse, muito simples, tailandeses gostam de comprar coisas. Chineses gostam de vender coisas. Bem, americanos gostam de comprar coisas. Chineses gostam de fazer coisas. E assim, essa é uma competição muito estranha. Sim, quero voltar ao problema europeu, porque você mencionou antes que parece que inalamos nossa própria propaganda. De fato, acho que nunca vi nada parecido com isso, pelo menos na minha vida, nos últimos 3 anos e até antes. Mas como você vê a principal propaganda? Qual é a principal desinformação que realmente mudou a narrativa a ponto de não ser possível sequer considerar ou abordar a paz? O que nos levou a esse caminho, onde nem sequer queremos sentar e conversar com os russos? A paz é inimaginável. Estamos imaginando algum tipo de repetição da Segunda Guerra Mundial, ao que parece. É muito absurdo. Os jornais, pelo menos do meu ponto de vista, estão completamente desconectados da realidade. Não há mais nada de valor ali. Mas quais você vê como as principais narrativas de propaganda impulsionadas nesta guerra?
Bem, acho que é preciso começar admitindo que jornais independentes e imprensa independente foram substituídos por oligopólios. Proprietários únicos ou empresas possuem uma grande parte da imprensa. Em segundo lugar, temos o fenômeno do politicamente correto reforçado pelas redes sociais. Ou seja, como acho que já disse a você antes, se você acredita que há trolls sob as pontes de Oslo e expressa essa opinião, logo o Facebook encontrará outras pessoas que acreditam na mesma coisa e colocará todos vocês em contato uns outros. E então todos vocês discutirão os trolls sob as pontes, e outros podem não acreditar que eles estão lá. Mas se expressarem essa opinião, estarão sujeitos a ataques, então simplesmente não dizem nada. Tivemos uma completa ausência de debate. Os temas principais envolveram muito dinheiro gasto e muita atividade inteligente por parte das agências de inteligência, bem como agências de assistência estrangeira, pagando para que jornais digam certas coisas e plantem histórias. Os temas básicos têm sido que os russos são maus, Putin é um demônio, os russos estão tentando recriar o Império Russo ou a União Soviética, e eles estão determinados a marchar para Paris como fizeram nas guerras napoleônicas. Apenas os bravos americanos podem detê-los. E os chineses estão ajudando os russos. Embora todos os drones da Ucrânia sejam feitos com peças chinesas, mas ninguém nunca relata isso. E você sabe, quero dizer, é apenas um fluxo extraordinariamente distorcido e intenso de desinformação e informação errada. E temos visto nas sociedades ocidentais em geral uma ausência quase completa de debate. Porque desafiar a narrativa oficialmente patrocinada é expor-se, em última análise, ao que acabou de acontecer com o senhor. Caliu na Universidade de Columbia, você sabe, algum tipo de opressão. Isso é particularmente intenso em questões do Oriente Médio por causa do poder do lobby israelense em países-chave. Mas vimos isso operar na Ucrânia. Números de baixas, exagerados pelos ucranianos, números ucranianos sobre baixas russas são aceitos e repetidos sem críticas. Não há números publicados sobre as baixas ucranianas, ou praticamente nenhum. A mesma coisa aconteceu, claro, em Gaza. 48 mil palestinos mortos. Isso é um absurdo. Provavelmente é cerca de 1/6 ou menos do número real de mortos. Então, eu acho, você sabe, houve um famoso diplomata ganês que disse que a tecnologia molda a diplomacia. Ele disse, eu acho que o rádio nos permitiu ouvir todo o mal, a televisão nos permitiu ver todo o mal, o avião nos permitiu ir e fazer todo o mal, e agora as redes sociais nos permitem substituir o bem pelo mal na mente de todos e deixá-lo sem contestação. Então você sabe, aqui estamos nós. Qualquer um que tenha, você sabe. Eu sei que você pessoalmente experimentou o lado negativo disso porque você não concordou com a narrativa oficial. Você é obviamente, portanto, um apologista de Putin. Isso significa que você é um diabo subsidiário. Você não é o próprio diabo, mas é um diabo subordinado. De qualquer forma, mesmo que você seja um diabo subordinado, estou feliz em conhecê-lo. Muito obrigado. Mas há algo estranho, e sempre me deparo com a mesma questão, que é, bem, talvez você esteja certo sobre isso ou aquilo, mas ainda assim é considerado controverso porque está fora do consenso. Mas é esse consenso que acho tão preocupante, porque temos todos esses jornais, todos esses canais de TV, mas todos dizem exatamente a mesma coisa. E eu não entendo como o consenso poderia ter sido alcançado durante os anos do Russagate, de que Trump era um agente russo. Temos um consenso de que a invasão foi não provocada. Temos um consenso de que não mencionamos Minsk, ninguém menciona Istambul. Temos um consenso de que a Rússia é realmente imperialista. Ela quer restabelecer a União Soviética, quer invadir os países bálticos e a Polônia, e sim até Paris, se surgir a oportunidade.
É apenas isso. Eu não entendo como esse consenso pode até existir. É baseado em nada, em coisas muito básicas. Você mencionou os números de baixas. Também há um amplo consenso de que os russos estão perdendo muitos mais homens do que os ucranianos. E acho estranho, porque se você for a diferentes canais ucranianos no Telegram, eles pelo menos reconhecem que esse não é o caso. Mas os europeus não. E você pode olhar para os números. Quem domina na artilharia, quem domina com os drones, os mísseis, a força aérea, todas as áreas onde as principais baixas são infligidas. E ainda assim, de certa forma, é preciso desviar o olhar disso, porque um consenso já foi estabelecido. Mas o consenso não é baseado em nada. É muito estranho. Não tenho certeza se há outra maneira de explicar isso além de propaganda, no entanto. Bem, há uma enorme quantidade de dinheiro sendo gasta para sustentar esse consenso contra os fatos. E claro, você volta às redes sociais para citar Kellyanne Conway na primeira administração Trump. Para cada fato, há um fato alternativo. Os fatos são coisas maleáveis, aparentemente. Eu pensava de outra forma até recentemente, mas agora estou convencido de que factoides e fatos são a mesma coisa. Bem, acho que minha pergunta final para você seria, já que começamos com o que é chamado de diplomacia ou negociações, como você acha que um acordo político teria que ser? E também, até que ponto é provável que os ucranianos, talvez não Zelensky, mas algum outro governo ucraniano, estariam dispostos a aceitar isso? Qual teria que ser a base de um... Existe um ponto de encontro onde os russos, americanos e possivelmente os ucranianos poderiam concordar. Improvável os europeus. Mas existe um ponto de encontro. Qual seria a estrutura de um acordo de paz? Os russos insistiram em dezembro de 2021 em pelo menos 3 pontos. Um era que a Ucrânia tinha que ser neutra, sem forças hostis em seu território. O segundo era que a grande minoria de cerca de 29% de falantes de russo, concentrada no leste e sul da Ucrânia, deveria ter os tipos de proteções que a CSCE exige de outros países, ou seja, o direito à autonomia linguística e cultural, uso de sua própria língua na comunicação com seu governo local e na educação de seus filhos. A terceira exigência era uma discussão sobre uma nova arquitetura de segurança europeia, que removeria a ameaça à Rússia, bem como a ameaça percebida da Rússia para o resto da Europa. Essas exigências ainda são insistidas pelos russos. A única mudança foi que as principais áreas de língua russa estão agora sob controle russo, em vez de controle ucraniano. Se a guerra continuar, as áreas restantes de língua russa provavelmente ficarão sob controle russo. Portanto, isso agora não é a questão ativa que era, exceto no sentido de que há múltiplos interesses envolvidos. Búlgaros, húngaros, romenos, outros, e a CSCE, supõe-se, todos têm interesse em implementar algo como as garantias do Tratado de Estado Austríaco para minorias linguísticas e culturais em um Estado ucraniano neutro. Então isso terá que ser negociado. De qualquer forma, como já disse antes, esse é um processo extremamente complexo. Estamos no fim do começo, que era fazer com que os ucranianos concordassem em negociar o que eles se recusavam a fazer e convencer os russos de que poderia haver uma gama mais ampla de benefícios para eles se a guerra terminasse em termos aceitáveis para eles. Então, estamos lá. Agora temos que começar uma série de negociações sobre essas várias questões. Apenas a Ucrânia e a Rússia podem definir as fronteiras entre Ucrânia e Rússia. A Rússia, muito sabiamente, não aceitará uma zona desmilitarizada, o que resultaria, como aconteceu na Coreia, em tensões permanentes e na divisão militar permanente da Península Europeia da Eurásia. Eles preferem ver as questões de segurança em termos eurasiáticos em vez de simplesmente em termos europeus.
Vamos ver como isso se desenrola. Mas Ucrânia e Rússia precisam chegar a um acordo sobre essa questão. Tem que haver algum tipo de mudança na Ucrânia que não coloque Stepan Bandera e o ódio étnico que ele representava no centro do Estado ucraniano, o mito do Estado ucraniano, o princípio organizador do Estado ucraniano. Isso vai ser muito difícil para os ucranianos, especialmente os ucranianos ocidentais, que eram anteriormente parte do Império Austro-Húngaro ou da Polônia, não do Império Russo. E então há a questão da neutralidade da Ucrânia. Acho que muitas pessoas aceitaram o fato de que isso deveria ser uma maneira lógica de posicionar a Ucrânia como um buffer, como uma ponte entre a Rússia e o resto da Europa. E isso precisa ser decidido inicialmente entre os Estados Unidos e a Rússia. Depois, os membros europeus da OTAN precisam entrar e aderir a essa ideia. É necessário haver algo, talvez nos moldes da parceria para a paz, um sistema de segurança cooperativa de algum tipo implementado na Europa. Tudo isso leva tempo. Acho que há duas analogias que são muito apropriadas. Uma é a abordagem do armistício coreano em 1954. Isso ilustra que um cessar-fogo não é necessário para alcançar um acordo ou estabelecer a base para um. No acordo de armistício, as partes concordaram que seguiriam para um tratado de paz e criar paz na Coreia. Eles não fizeram isso. A Europa precisa aprender com isso porque é necessário haver uma discussão mais ampla. Mas uma DMZ, uma linha divisória, uma confrontação militar, a divisão da Europa não deveria ser tolerável para nenhum europeu, seja russo, francês, alemão ou qualquer outro. E o segundo ponto é que provavelmente estamos falando de algo tão complicado quanto a Paz de Westfália, na qual múltiplos fóruns de discussão ocorreram em diferentes locais. Todo o processo levou 4 anos. Não foi simples. Não foi a versão do Monty Python, que se você não viu, eu recomendo. Você sabe, um monte de gente nos bastidores trocando território. Foi um processo muito mais, de certa forma, desordenado que produziu uma nova ordem europeia. E o que a Europa precisa é de uma nova ordem. E precisa relacionar tanto a Rússia quanto os Estados Unidos a essa ordem. E precisa apresentar algumas ideias. Quero dizer, eu poderia apresentar ideias, mas estou sentado em Exeter, New Hampshire, e totalmente irrelevante neste momento. Então você apresenta algumas ideias, Glenn, e provavelmente haverá pelo menos 3 ou 4 americanos que o apoiarão, dos quais eu serei um. Mas basicamente o trabalho pesado tem que ser feito intelectualmente pelos europeus. E o ponto final aqui é que os europeus precisam perceber que o que é necessário não é uma solução militar, porque isso é impossível. O que é necessário é uma solução política. Os europeus precisam encontrar uma solução política. A última vez que os europeus fizeram isso muito bem foi no Congresso de Viena, que já faz um tempo. De qualquer forma, essa é a minha opinião. Sim. Bem, acho que a razão pela qual talvez não devamos levar essa proposta de cessar-fogo a sério é apenas a questão de como ela seria observada. Não tenho certeza de como, se isso foi sequer abordado, realmente não faz muito sentido. Não é um acordo entre Ucrânia e Rússia. Não é nem mesmo um acordo entre a OTAN e a Rússia. É um acordo entre Marco Rubio e Zelensky. E você sabe, Marco Rubio tem seus problemas na Casa Branca, aparentemente neste momento. Eu acrescentaria que o Sr. Whitcomb, o enviado pessoal do Sr. Trump, que está prestes a ir novamente a Moscou, tem um problema de credibilidade, ilustrado por seu comportamento no acordo de cessar-fogo entre Israel, Hamas e Gaza, onde ele apresentou ou vendeu a proposta de 3 fases, e então de repente decidiu unilateralmente que haveria apenas uma fase, favorecendo Israel, e o Hamas, claro, rejeitou isso. E então, no habitual estilo orwelliano,
A imprensa ocidental culpou o Hamas por não cumprir o acordo, quando não foram eles que o violaram. Assim, o Sr. Whitcomb leva essa reputação de comportamento errático e infidelidade aos acordos com ele para Moscou. E da última vez que verifiquei, as pessoas com quem ele lidará, Lavrov, Rybkov, entre outros, são pessoas bastante frias, realistas e cínicas, que são bastante duras. People who are pretty hard-boiled. I don't think that the sort of gangsterish tactic. Não acho que o tipo de táticas gangsterísticas que o Sr. Trump prefere, com base em sua experiência imobiliária em Nova York, e que também informam o Sr. Whitcomb, tenham muita chance de coagir os russos a algo que eles consideram não ser de seu interesse. Something they think is not in their interest. Acho que após a retirada do JCPOA com os iranianos, o acordo com o Hamas e o acordo de Minsk, esse é um problema chave. Quando os acordos não são honrados e não são mais confiáveis, é muito difícil fazer qualquer acordo possível. As pessoas no Ocidente se sentiram livres para ignorar não apenas acordos legalmente vinculativos, tratados e acordos por escrito, mas também acomodações políticas que são centrais para a preservação da tranquilidade na Europa ou em outros lugares. E Pacta Sunt Servanda não existe mais. Está tão morto quanto o latim, sabe? E ninguém entende que os acordos devem ser mantidos. Isso aparentemente não é mais um princípio ético. Então é bem difícil imaginar como um mundo obesiano, no qual a anarquia reina e o uso da força ou coerção é a única maneira de conseguir algo, como isso vai servir aos nossos interesses no futuro. Então, minha esperança é que vamos bagunçar tanto as coisas que seremos forçados a contemplar nossos próprios comportamentos errôneos. Infelizmente, isso pode ser a melhor coisa a se esperar. De qualquer forma, Embaixador Freeman, muito obrigado pelo seu tempo, meu amigo. Sempre gosto muito de conversar com você. Então, mais uma vez, obrigado por ser tão generoso com seu tempo. Obrigado por fazer o que você faz.